Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre fatoração de polinômios. Isso mesmo, veremos aí os principais casos e eu vou deixar aí nos comentários um link de acesso a uma listinha para vocês baixarem e praticarem o conteúdo dessa aula, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar definindo o que vem a ser fatoração. Fatorar uma expressão algébrica é modificar a sua forma de soma algébrica para um produto. Isto é, nós vamos obter uma outra expressão equivalente à inicial, só que ao invés da soma entre os termos, nós transformaremos essa soma em um produto. Por exemplo, nós temos aqui duas situações. Temos um binômio AB mais AC. Vejam que este binômio está sendo somado a esse. E nós vamos transformar essa soma em um produto entre dois termos. Temos A vezes B mais C. Aqui, um outro caso, um polinômio AX mais AY mais BX mais BY. E nós transformaremos essa soma em um produto de dois termos, A mais B vezes X mais Y. Bom, vamos então ver aí os casos, caso a caso. Eu aconselho que vocês prestem bastante atenção. Ao final de cada caso, eu vou estar resolvendo 3 questõezinhas para dar uma reforçada, digamos assim, no conteúdo, ok? Então vamos lá. Começando com o primeiro caso. O primeiro caso é o que nós chamamos de fator comum. E aí, vejam só, é uma definição tão chata, né? Devemos reconhecer o fator comum, seja ele numérico, literal ou misto, e em seguida colocamos em evidência esse fator comum e simplificamos a expressão, deixando entre parênteses a soma algébrica. Nossa Senhora, parece mais uma coisa de outro mundo. Mas a gente vai ver que é bem simples. Traduzindo isso aí. Pegamos aqui este polinômio xy mais xz. E aí você vai observar que entre esses dois termos existe algum elemento em comum. Existe um elemento em comum. Nós percebemos que temos aqui neste termo o x e neste termo nós também temos um x. O que significa dizer que estes dois monômios têm o que nós chamamos de um fator em comum entre eles. E aí, para a gente fatorar esse tipo de polinômio, esse nosso binômio, por fator comum, a gente vai pegar o fator comum e colocá-lo em evidência. Então vejam, eu peguei o x, que é o fator comum entre eles, coloquei-o em evidência e vou fazer aqui um produto, dividindo cada um desses dois termos por esse fator comum. Então, nós vamos dividir xy por x. Como x dividido por x dá 1 e 1 vezes y dá y, significa dizer que xy dividido por x vai dar y. Ok? Então, nós pegamos o resultado dessa divisão e colocamos aqui entre parênteses, colocamos então aqui o y. Repetimos o sinal de mais, né? Porque a gente está fazendo aqui a divisão mais com mais vai dar mais. E agora nós vamos dividir o xy pelo x. Dividindo xy pelo x, x dividido por x, perdão, xy não, xz. X dividido por x vai dar 1. E 1 vezes z dá z. Ou seja, o resultado dessa divisão é o z. Nós então pegamos esse z e substituímos, colocamos ele aqui nessa soma com o y. E aí nós temos a transformação dessa soma nesse produto. E a nossa expressão, o nosso polinômio, aparece então na sua forma fatorada. Vamos ver o segundo exemplo só para dar uma reforçada. Vejam que nesse caso aqui, nós temos como fator comum uma variável, uma letra. E como diz aqui a definição, esse fator comum pode ser formado por uma letra, pode ser formado por um número, um coeficiente, e também pode ter número e letras. Tá certo? A gente só precisa identificar quem é que aparece realmente nos termos ao mesmo tempo. Então vejamos. Comparando aqui esses dois termos deste binômio, nós temos x e y, ou seja, nenhuma variável se repete nos dois termos.
Porém, nós podemos perceber que apesar de 2 não ser igual a 4, óbvio, mas a gente percebe que 4 é múltiplo de 2. 2 é divisor de 4. Então significa dizer que quando isso acontecer, quando eu tiver dois números, mesmo que sejam diferentes, mas que um seja múltiplo do outro, eu vou poder colocar entre eles o maior divisor comum. Ou seja, entre 2 e 4, o maior divisor comum ao 2 e ao 4 é o 2. O que significa dizer que nesse caso aqui, o nosso fator comum vai ser o 2. E aí nós vamos dividir 2x dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 1 vezes x é x. Colocamos então o x aqui. Menos com mais dá menos. E agora nós vamos dividir o 4y por 2. 4y dividido por 2 vai dar 2. E o y a gente só vai repetir. Como eu trouxe para cá menos 4, menos com mais vai dar menos. Então o resultado dessa divisão vai dar menos 2y. Nós pegamos então esse resultado e colocamos aqui ao lado do x. E o nosso polinômio então aparece na sua forma fatorada. 2 vezes x menos 2y. Se você, inclusive, quiser dar uma confirmada na sua forma fatorada, você pode fazer aqui a propriedade distributiva. Multiplicar o 2 com o x, vai dar 2x, e multiplicar o 2 com menos 2y, que vai dar menos 4y. Só para comprovar que o que você fez realmente está correto. Certo? Então, esse é o primeiro caso, fator comum. Vamos fazer aqui agora 3 exemplozinhos mais, só para a gente dar uma reforçada. Vejamos, nesse caso, nós não temos nenhuma letra em comum, nenhuma variável em comum, mas nós percebemos que o 10 é múltiplo de 5. 10 dá para dividir por 5, então nós vamos colocar o 5 em evidência. E aí, dividindo 5x por 5, vai dar x, mais 10 dividido por 5, que vai dar 2. E ele está, então, fatorado. Letra B. X mais 5x ao quadrado. Bom, vejamos. Vocês podem perceber agora que nós temos o x se repetindo nos dois termos. Só que esse x tem expoente 1 e esse x tem expoente 2. Então, quando nós tivermos uma mesma variável, nós vamos colocar em evidência a variável que tiver o menor expoente. Então, nesse caso, o nosso fator comum vai ser o x. X dividido por x, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E 5x2 dividido por x, a gente repete o 5 e nós vamos dividir o x2 pelo x. Aí lembre-se, divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, que é o x, e subtrai os expoentes. Expoente 2, o expoente aqui é 1. 2 menos 1 dá 1. Como o expoente vai ficar 1, a gente não precisa escrever, então a forma fatorada fica x vezes 1 mais 5x. E o terceiro exemplo, para a gente finalizar. Temos aqui agora 3 termos. Verifiquem que as letras, as variáveis, não são iguais. Não há nenhuma letra que se repita nos 3 termos. Então nós vamos analisar se entre os coeficientes, se entre a parte numérica, há alguém. 6, 8 e 10 não são iguais. Óbvio. 10 não divide por 8, 10 não divide por 6. 8 não divide por 6. E aí a gente vai então agora parar para analisar se existe algum número que dá para dividir ao mesmo tempo o 6, o 8 e o 10. Nós verificamos que são números pares e todo número par é divisível por 2. O que significa dizer que o divisor em comum entre esses 3 termos é o 2. Então, nosso fator comum será o 2. E aí a gente vai fazer a divisão. 6x dividido por 2 dá 3x. Menos 8y dividido por 2 dá menos 4y. E mais 10z dividido por 2 dá mais 5z.
E assim a gente termina essa primeira parte. Vamos então agora ao segundo caso de fatoração. O que eu trago para vocês como segundo caso é o que nós chamamos de diferença de quadrados. E veja só que definição assim, né, absurda de imensa. Utilizamos a fatoração pelo método de diferença de quadrados sempre que dispusermos da diferença entre dois monômios cujas partes literais tenham expoentes pares. A fatoração algébrica de tais expressões é obtida com os seguintes passos. Isso aqui é o que vai nos interessar. Extraímos as raízes quadradas de cada monômio, escrevemos a expressão como produto da soma pela diferença dos novos monômios assim obtidos. Atenção a isso aqui, ó. Soma pela diferença. Significa dizer que a diferença de quadrados, a forma fatorada, vai ser o produto notável conhecido como produto da soma pela diferença. Vamos ver então aí dois exemplos. Primeiro caso, 9a2 menos 25. E aí, para a gente dar uma reforçada nessa questão, vamos dizer assim, de forma bem grosseira, desconsiderando essa definição toda, que a diferença de quadrados vai se encaixar para a fatoração, como caso de fatoração, quando nós tivermos dois termos, ou seja, um binômio. Quando cada termo desse binômio tiver raiz quadrada. 9, a raiz quadrada é 3, 25, a raiz quadrada é 5. E para a gente saber se uma variável vai ter uma raiz quadrada, basta que o seu expoente seja um número par. Nesse caso, a 2 vai sim ter uma raiz quadrada. E a terceira condição para que se encaixe no caso de diferença de quadrados é que um termo esteja positivo e o outro termo esteja negativo. Reconhecidas essas três situações, a gente faz o seguinte: obtemos as raízes quadradas para verificar se realmente se eles têm raízes quadradas. Então, 9a2, a raiz de 9 é 3. E para a gente calcular a raiz de uma variável, basta você pegar o expoente e dividi-lo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a raiz de A2 é A elevado a 1, só que o expoente 1 a gente não precisa escrever. Em seguida, calculamos a raiz de 25, que é 5. Ou seja, verificamos que esses dois termos têm sim suas respectivas raízes quadradas. Verificamos ainda que um termo está positivo, o outro está negativo, o que significa dizer que isso aqui caracteriza uma diferença de quadrados. E aí nós vamos pegar esses resultados das raízes e escrevê-los através do produto da soma pela diferença, ficando então 3a mais 5 vezes 3a menos 5. É o processo inverso. No produto notável, nós chegávamos aqui. E agora nós estamos fazendo o processo inverso. Vamos ver um segundo caso. P4 menos 49R2. Bom, são dois termos. Ok. Um está positivo, o outro negativo. Ok. Resta saber se eles têm raízes quadradas. Então, calculando a raiz de P4. P4 tem raiz quadrada, expoente 4 é par, aí a gente divide sempre por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a raiz de P4, raiz quadrada de P4, é P2. E 49R ao quadrado. A raiz de 49 é 7. A raiz de R ao quadrado, dividindo 2 por 2, vai dar 1, então dá 7R. A raiz de 49R ao quadrado é 7R. Então, verificamos que tem dois termos, um está negativo, o outro positivo, e cada um dos termos tem a sua respectiva raiz quadrada. Pegamos então esses resultados das raízes e transformamos no produto da soma pela diferença. Nesse caso, então, vai ficar P2 mais 7R vezes P2 menos 7R. Vamos dar aí uma praticada, pegar aqui três questõezinhas bem básicas para a gente fatorar. Vamos lá, dois termos, um positivo, um negativo. Obtendo a raiz quadrada de x2, vai dar x. A raiz de 36 é 6. Então, nós temos raiz x, raiz 6. Podemos, então, escrever isso aí como sendo x mais 6 vezes x menos 6. Segundo caso, 25, a raiz é 5. A2, a raiz é a.
um positivo, um negativo, podemos então escrever isso como sendo 5 mais A vezes 5 menos A. E a letra C? Raiz de 9 é 3. Raiz de x2 é x. E a raiz de 16 é 4. Um positivo, um negativo, os dois têm raízes quadradas. Então, isso aqui vai ficar 3x mais 4 vezes 3x menos 4. E assim, nós vimos o segundo caso de fatoração. Vamos então ao terceiro caso, que, assim como o caso anterior, nos remete ao nosso produto notável. Nós chamaremos esse terceiro caso de trinômio quadrado perfeito. Uma expressão algébrica pode ser identificada como trinômio quadrado perfeito sempre que resultado quadrado da soma ou da diferença entre dois monômios. Ou seja, no caso anterior, nós transformávamos no produto da soma pela diferença. Num trinômio quadrado perfeito, em sendo um trinômio quadrado perfeito, nós vamos transformar em um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. Para isso, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós precisamos verificar se esse trinômio é trinômio quadrado perfeito. E o que nós faremos? Pegaremos dois termos, geralmente será o primeiro e o último, e vamos verificar se eles têm raízes quadradas, ou seja, desses três termos, dois têm que ter raiz quadrada. Eu vou pegar o primeiro e o segundo, e o terceiro, perdão. Então, a raiz de x2 é x, a raiz de y2 é y. Significa dizer então que esse primeiro termo e esse terceiro têm sim raiz quadrada. Beleza. Agora nós vamos fazer uma verificação para ver se o resultado que nós vamos encontrar vai coincidir com esse termo aqui do meio. Para isso, o que nós vamos fazer? 2 vai ser sempre 2, vezes o resultado dessa raiz, que é o x, vezes o resultado dessa raiz, que foi o y. Quando nós multiplicamos isso aqui, dá 2xy, que corresponde exatamente ao termo central. Ou seja, nós temos aqui o chamado trinômio quadrado perfeito. A questão agora é se vai ser um quadrado da soma ou da diferença. Basta então a gente observar o sinal do termo central. Se for positivo, quadrado da soma. Se for negativo, quadrado da diferença. Então, a forma fatorada disso aqui é x, como aqui está mais, x mais y ao quadrado. O nosso chamado quadrado da soma, que é o assunto lá de produto notável. Novamente, nós estamos fazendo aqui o processo inverso. Quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso eu ter dito que aqui vai ficar sempre 2. Vamos ver um segundo caso, segundo exemplo. De novo, a ao quadrado. A raiz de a ao quadrado é a. Temos o terceiro termo, 9. A raiz de 9 é 3. Aí nós vamos multiplicar 3 vezes a vezes 2. Então vai ficar 2 vezes a vezes 3, que dá 6a, que é exatamente esse termo central. Só que agora nós percebemos que o termo central está com sinal negativo. Então, ao invés de quadrado da soma, nós teremos agora o quadrado da diferença, ficando então a menos 3 elevado ao quadrado. E assim nós fatoramos, transformando em um quadrado da soma e em um quadrado da diferença. Vamos dar uma praticada, pegar aqui mais 3 exemplos para a gente dar uma reforçada nisso aí. Bom, raiz de x2 é x, raiz de 1 é 1. Se nós calcularmos essas raízes e multiplicarmos por 2, vai ficar 2 vezes x vezes 1, que é 2x, ou seja, exatamente o termo central. Como aqui está positivo, nós teremos um quadrado da soma. Então, faremos x mais 1 ao quadrado. Segundo caso, raiz de x2 é x, raiz de 1 é 1. E fazendo 2 vezes x vezes 1, nós encontramos 2x, exatamente o mesmo resultado. E se a gente comparar esse trinômio com esse, veremos que é a mesma coisa. A diferença é que esse termo está positivo e esse está negativo. Então, a forma fatorada desse trinômio, ao invés de x mais 1 ao quadrado, será x menos 1 ao quadrado. E o terceiro caso, raiz de 1 é 1.
E raiz de 9m ao quadrado é 3m. Multiplicando os dois entre eles e depois por 2, vai ficar 2 vezes 1 vezes 3m, que é 6m, que corresponde exatamente ao termo central. Como o termo central está negativo, nós teremos então o quadrado da diferença, ficando 1 menos 3m ao quadrado. E assim finalizamos o terceiro caso. Vamos ao nosso quarto e último caso. O quarto e último caso é a chamada fatoração por agrupamento. E a definição diz que nós devemos dispor os termos do polinômio de modo que formem dois ou mais grupos entre os quais haja um fator comum e em seguida colocar o fator comum em evidência. Novamente, com a definição parece um negócio meio complicado, mas vocês vão ver que é bem simples. Peguemos aqui esse primeiro exemplo. Vejam, nós temos 4 termos e essa fatoração por agrupamento, a gente vai agrupar termos de 2 em 2, de 3 em 3, vai depender do que aconteça. Deixemos claro, inclusive, que para a gente fatorar por agrupamento, é preciso que esse polinômio tenha pelo menos 4 termos, certo? E aí vejamos, nós não temos, primeiro caso, fator comum. Nós não temos nenhum fator comum aos 4 termos. Segundo caso, diferença entre quadrados. Diferença entre quadrados só se aplica se a gente tiver 2 termos. Aqui são 4. Terceiro caso, trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito só tem que ter 3 termos. E aqui tem 4. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 4 termos que não têm fator em comum entre os 4 e vamos agrupá-los. Daí a fatoração ser chamada por agrupamento. Nós vamos agrupá-los de 2 em 2. Vejam, esses 2 primeiros termos têm um fator comum que é o A. Esses 2 últimos termos têm um fator comum que é o B. Então, eu vou agrupar esses 2, colocando o A em evidência. Dividindo AX por A, vai dar X. Dividindo AY por A, vai dar Y. Repetimos esse sinal de mais. E agora nós vamos agrupar os outros 2. Vejam que entre eles nós temos em comum o B. Então eu vou agora colocar o B em evidência. Dividindo BX por B, vai dar X. Dividindo BY por B, vai dar Y. Só que aí vejam, nós temos agora 2 termos, esse e esse, mas entre eles ainda existe uma soma, e nós temos que transformar tudo em um produto. Mas aí o que a gente percebe? Esse primeiro termo e esse segundo termo têm agora um outro fator em comum, que é o x mais y. Então nós vamos fazer uma nova fatoração desse termo, usando novamente o fator comum. Só que agora nós vamos colocar em evidência o x mais y. E aí, fazendo x mais y em evidência, eu vou dividir x mais y por x mais y, vai dar 1. E 1 vezes a dá a. Mais x mais y dividido por x mais y vai dar 1. E 1 vezes b dá b. E aí agora o nosso polinômio ax mais ay mais bx mais by aparece na sua forma fatorada. Ok? Vamos ver um segundo exemplo para dar uma reforçada. Só um detalhe. Você não é obrigado necessariamente a agrupar os 2 primeiros. Vejam que aqui em cima eu poderia ter agrupado o ax com o bx e o ay com o by, tá certo? O resultado final vai ser exatamente o mesmo. Aqui embaixo eu vou agrupar 5x mais 4x, depois o 5y mais ay. Começando então por esses 2. O fator comum entre eles é o x. Colocaremos então o x em evidência. Dividindo x por x dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Mais, dividindo ax por x dá 1. E 1 vezes a dá a. Fatoramos então o primeiro grupo, a primeira dupla. Vamos então agora ao segundo grupo. Entre 5y e ay, o fator comum é o y. Y dividido por y dá 1. 1 vezes 5 dá 5.
E a y dividido por y vai dar a, já que y por y dá 1 e 1 vezes a é a. Novamente, nós percebemos que apareceu um novo fator comum, nesse caso, o 5 mais a. Então, nós vamos colocar o 5 mais a em evidência. E, dividindo 5 mais a por 5 mais a, vai dar 1. Então, 1 vezes x vai ser x, e 1 vezes y vai ser y. Como o sinal entre eles está positivo, ficará então x mais y. E aí está então o nosso polinômio na sua forma fatorada. Vamos fazer aí 3 exemplos mais para dar uma reforçada e a gente encerrar esse assunto que é bem simplesinho. 7a menos 7c. Temos aqui o nosso grupo. Quem é o fator comum? O 7. Então eu posso colocar o 7 em evidência. Dividindo 7 por 7 vai dar 1, vai sobrar então a. 7 por 7 vai dar 1, vai sobrar então o C. Então aqui desse grupo, dividindo 7, vai sobrar A menos C. E nesse grupo, o fator comum é o M. Dividindo M por M vai dar 1, então aqui vai sobrar o A menos o C. E o nosso novo fator comum é o A menos C. Então nós vamos dividir A menos C por A menos C, que também vai dar 1. Então vai sobrar o 7 mais o M. Então a forma fatorada será A menos C vezes 7 mais M. Segundo caso. Cuidado, atenção agora. Esses dois, o fator comum, a variável que aparece entre eles é o A. Mas lembrem-se do que eu disse lá no primeiro caso. Nós temos aqui A3 e A2. Então, apesar da letra, a variável comum ser o A, o meu fator comum não vai ser apenas o A. Eu preciso colocar a variável que tiver o menor expoente. Então, entre eles dois, entre A3 e A2, o fator comum vai ser o A2 como um todo. Então, nós colocaremos o A2 em evidência. E aí vamos dividir A3 por A2. Divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. 3A2 dividido por A2. A2 eu corto com A2 e sobra o 3. Entre esses dois não existem letras em comum, mas o 6 é divisível por 2. Então o fator comum vai ser o 2. 2A dividido por 2, corta o 2 com 2 e sobra o A. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Assim, temos o nosso novo fator comum, que é o A mais 3. Colocamos ele em evidência, cortamos A mais 3 e A mais 3, e vai sobrar quem? A2 mais 2, está então aqui o polinômio fatorado. E o terceiro e último caso, novamente nós temos x3 e x2. O nosso fator comum vai ser a variável que tem o menor expoente, então colocaremos o x2 em evidência. x3 dividido por x2 vai dar x. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. x2 dividido por x2 dá 1. Como aqui estava menos, aqui também vai ficar menos. Entre esses dois, o fator comum é o 5. Então colocamos o 5 em evidência e dividimos. 5x dividido por 5 dá x. E menos 5 dividido por 5 dá menos 1. O nosso novo fator comum é o x menos 1. Colocamos então o x menos 1 em evidência, cortamos x menos 1 e vai sobrar quem? x2 mais 5. Então está aí o nosso polinômio fatorado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar podendo ajudar vocês nesse assunto. É um assunto bem facilzinho. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou responder o mais rápido possível. E lembre-se que eu também vou estar deixando lá nos comentários uma listinha com algumas questões para vocês darem uma praticada sobre fatoração. Beleza? Valeu!